Boa tarde, olá, estamos de volta aqui na nossa maratona de lives, nesta quarta-feira, dia 8 de abril, Dia Mundial de Combate ao Câncer. O Grupo Oncoclínicas promove e dá prosseguimento a essa série de lives ao longo do dia com oncologistas de todo o Brasil. Nós vamos esclarecer dúvidas e dar orientações aos pacientes oncológicos sobre os cuidados com a Covid-19 nessa pandemia que o mundo inteiro está enfrentando, né? Participe, esclareça dúvidas, fique com a gente. Nós vamos conversar agora com o doutor Henrique Braga, com o doutor Carlos Augusto Vasconcelos de Andrade, com a doutora Tatiane Caldas Montella, do Grupo Oncoclínicas, todos do Grupo Oncoclínicas do Rio de Janeiro. Boa tarde, doutora Tatiane, doutor Henrique, doutor Carlos, tudo bem? Tudo bem, Gico? Tudo bem. Vou começar aqui a nossa conversa com uma pergunta sobre as impressões de cada um de vocês de toda a formação que essa pandemia está gerando nas rotinas dos pacientes oncológicos. O que vocês estão percebendo de mudança e de alteração nos tratamentos? Eu gostaria de vou começar com a doutora Tatiane, ladies first. Doutora Tatiane, me conte como vocês estão lidando aí com esse momento nessas últimas 3 semanas de pandemia de Covid-19. Na clínica. Boa tarde, primeiro boa tarde a todos. Esse é um momento de muita informação, né? Muita novidade e por isso muita ansiedade, né? É um momento de algumas incertezas e isso gera muita ansiedade, né? A gente tem tentado trabalhar com os nossos pacientes, que os pacientes com diagnósticos de câncer, assim como toda a população, está muito ansiosa com o que está acontecendo, né? Então, o que a gente tem tentado fazer é se aproximar cada vez mais desses pacientes, usando algumas ferramentas, como, por exemplo, a telemedicina, para que a informação correta chegue a esse paciente, ou seja, para que esse volume de informações que todos nós recebemos por toda parte da mídia, na verdade isso seja um pouco purificado, né? Que informações corretas cheguem a esses pacientes para que eles entendam exatamente o cenário atual, o cenário da pandemia e o quanto que isso influencia em relação ao diagnóstico dele. Atualmente a gente usa esse dia, né, o dia de hoje, para falar um pouco sobre o combate ao câncer, né? O câncer é hoje a segunda principal causa de morte no mundo, né? Os números são muito impressionantes e a gente normalmente usa esse dia para falar sobre diagnóstico precoce e isso não pode ser esquecido. Essa doença é uma doença grave, essa doença precisa ter cuidado. Então, tudo que a gente falou todos os anos atrás, ou seja, diagnóstico precoce, tratamento correto, time de tratamento, referências de tratamento, contato médico-paciente, isso mais do que nunca está sendo reforçado para que os pacientes que são acometidos pelo câncer tenham aí um conforto e tenham, de fato, informações verídicas e que possam, de fato, se sentir seguros nesse ambiente. Obrigada, doutora Tatiane. Doutor Henrique, como tem sido a rotina em radioterapia nessas últimas semanas? O que o senhor tem vivido nessa experiência aí com os pacientes nesse momento? Oi, Gi. Bem, primeiro, obrigado pelo convite, por estar participando aqui da discussão sobre o manejo do paciente oncológico no coronavírus. Na radioterapia, é um cenário onde o paciente já está em tratamento, são tratamentos longos. Então, essa pandemia, essas medidas de restrição, de circulação, pegaram todos os pacientes de surpresas, né? Então, a gente tinha nas nossas clínicas ali centenas de pacientes em tratamento e de uma hora para outra
eles de repente começaram a vivenciar um medo, né, de circulação, um medo para poder estar seguindo o tratamento oncológico e uma incerteza de como que realmente ficaria o risco dele da exposição ao vírus, ao mesmo tempo que ele tem a necessidade do controle do câncer, né? Então, esse medo ele veio subitamente, né, em todos os pacientes. Então, a gente precisou ter medidas rápidas para poder dar um bom conforto e uma boa segurança para esse paciente. Então, a primeira coisa que a gente teve que adotar, né, dentro da clínica, respeitando as orientações de afastamento, de distanciamento social, foi o próprio afastamento na sala de espera. Então, a gente espaçou todas as cadeiras. Então, para os pacientes que estão aguardando, né, o tratamento, eles se sentirem, né, um pouco mais espaçados, né? Os nossos pacientes no tratamento do câncer, eles são muito frágeis, muitos deles são imunocomprometidos, né? E a sensação de segurança dentro da clínica para esses pacientes que já estavam em tratamento foi muito importante, né? Uma outra medida que a gente também recomendou, e isso vale para todos, né, para todos os pacientes em todas as clínicas, é para tentar evitar um pouco vir com muitos acompanhantes. Então, se o paciente está bem, se ele tem condições de vir sozinho, né, na sessão de radioterapia ele não sente nada, é uma sessão de um tratamento que não corta, não arde, não dói, não sai sangue. Então realmente do mesmo jeito que ele entra na máquina, ele sai da máquina. Então se o paciente está bem para vir para a clínica sozinho, ele normalmente vai estar bem para voltar. No caso de um paciente um pouco mais frágil, tentar limitar no máximo aí um acompanhante maior de idade, né? E também as nossas medidas que a gente teve que adotar no nosso próprio fluxo da operação. Então, como redução do tempo de permanência do paciente na clínica. Como que a gente precisou fazer isso? A gente aumentou os horários de disponibilidade dos aparelhos, né? Assim como quem pôde estar acompanhando nas últimas lives, né? O nosso colega de Porto Alegre também reportou que ele fez essa ação, né? De você reservar mais horários na máquina para o paciente, de tal modo que minimiza o tempo na sala de espera, o paciente já chega na clínica, trata e já sai, permite com que você intensifique os cuidados de higiene dentro da clínica. Então, a cada paciente a gente tem intensificado todos os cuidados da sala de tratamento. E também as conversas, normalmente a gente tem conversas rápidas com os pacientes para ver como que está indo o tratamento, como que ele está se sentindo. A gente tem feito isso através dos recursos de telemedicina, né? Então depois a gente faz uma ligação para o paciente e com um vídeo, né? E com isso a gente vai seguindo a distância, né? Aí o paciente já em casa, já mais seguro com relação ao contágio. Esse foi a primeira medida que realmente a gente precisou fazer com uma ação mais enérgica, né? O segundo momento ele vem para os novos pacientes. Então, os novos pacientes que estavam para iniciar o tratamento, eles começaram a se sentir inseguros, eles começaram a perguntar, né? Eu preciso começar agora a radioterapia? Eu posso adiar o meu tratamento de radioterapia? Eu posso faltar no início dessas sessões, no início das nossas consultas? Então, é importante a gente reforçar que esses casos têm que ser trabalhados caso a caso, né? E paciente por paciente. São alguns poucos tumores que eventualmente eles podem ser considerados para serem adiados, né? Então, tumores de muito baixo risco, próstatas de muito baixo risco, eventualmente você poderia considerar aí uma observação antes do início do tratamento. Outras estratégias também para alguns tumores que eventualmente poderiam ser iniciados o tratamento oncológico como uma medicação oral, por exemplo, uma adjuvância de mama, de tumores iniciais, ou eventualmente uma próstata de risco intermediário, eles podem começar com uma medicação de bloqueio e com isso postergar um pouco o comparecimento e o início de tratamento da radioterapia.
né? Mas, de modo geral, o importante é a gente conseguir, para a grande maioria dos tumores, começar esse tratamento oncológico, né? E aí vem a nossa terceira ação na radioterapia, é de rever as nossas prescrições, né? Então, quando você prescreve um tratamento radioterápico para um paciente, normalmente ele vai poder estar vindo vários dias para tratar. As sessões são diárias, né? O paciente tem que se deslocar de casa até a clínica. A gente pode fazer no nosso máximo a redução do tempo de permanência desse paciente dentro da clínica, mas ainda assim ele está exposto durante o trajeto da casa dele até o local da máquina, né? Então, o que a gente começou a rever? A gente começou a rever, isso tem sido uma tendência mundial, é de optar pelos esquemas mais curtos, os chamados hipofracionamentos. O hipofracionamento, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que você vai vir na radioterapia, receber uma dose de tratamento de radiação que teria uma eficácia e uma equivalência oncológica semelhante, só que você receberia mais doses de radiação por dia e vindo menos dias para o tratamento, né? Então, a gente reviu todos os nossos casos e viu todas as opções de literatura que tem validando esses esquemas para poder realmente estar encurtando cada vez mais os tratamentos, né? Então, aqueles tumores de próstata, aqueles tumores de mama que tinham os tratamentos mais longos, a gente reviu na literatura e está agora buscando o menor número de vezes para o paciente poder estar vindo para tratar, conseguindo garantir um início de tratamento oncológico precoce, ao mesmo tempo que ele é menos exposto a essa pandemia durante os trajetos, né? Perfeito, obrigada. Dr. Carlos Augusto, considerando aí todas essa sua vivência nesse momento no Rio de Janeiro, enfim, tanto Rio de Janeiro como São Paulo são estados bastante afetados pela pandemia. Como é que o senhor tem percebido e sentido esse dia a dia, essa mudança na rotina aí dos pacientes oncológicos, doutor Carlos? Vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou aqui no celular. Sim, boa tarde. Boa tarde. Bem, primeiro eu quero dar uma boa tarde para todos vocês, para as outras pessoas que estão vendo a live. Eu acho que sempre informação é uma opinião muito importante. Além de tudo que os dois colegas já falaram, e na verdade só vou acrescentar um pouco, nós médicos e a sociedade vem nas últimas décadas se acostumando que a medicina tem sempre boas notícias, é uma sucessão, felizmente, de boas notícias. E uma situação como essa pega todos nós, médicos e não médicos, e toda a sociedade de uma forma muito pesada. Eu acho que as ações estão sendo tomadas, nós estamos aprendendo cada vez mais a lidar. Evidentemente que alguns pacientes, eu diria que a sensação que eles têm de pânico, mas é importante a gente colocar que o tratamento do câncer, mesmo na doença metastática e principalmente na doença adjuvante, depois operado, o tempo do tratamento e a agenda do tratamento são muito importantes na cura do paciente. Então, se um paciente opera, por exemplo, um câncer de mama, se o paciente opera um câncer do colo e demora para começar o tratamento, existem vários trabalhos, a literatura é bastante cheia desses resultados, mostrando que isso compromete a sobrevida do paciente, compromete, na verdade, a chance de cura. Então, nós precisamos equalizar, com todas as medidas que foram ditas pelo Henrique, foram faladas pela Tatiana, equalizar a segurança do paciente com o tratamento. E é esse o nosso grande desafio. E todas essas medidas que o Braga colocou, nós colocamos em prática na clínica, no sentido de tornar a clínica um ambiente o menos infectante possível
e já a partir dessa semana nós já tomamos a atitude que todos os funcionários que têm contato com o paciente vão estar, por exemplo, de máscara, que é uma barreira física e é importante. Então é isso, e nós estamos aprendendo a cada momento e acho que agora a próxima onda que a gente vai ter, que é muito importante, é a onda da testagem, né? Tanto a testagem por PCR, no paciente agudamente doente, como o teste rápido quando o paciente já tiver anticorpos. Eu acho que isso também vai dar para a gente uma certa tranquilidade daqueles colaboradores que eventualmente já estejam vacinados, vamos colocar assim, possam voltar ao trabalho de uma maneira mais segura. Então, eu acho que a próxima onda que a gente vai ter no Brasil e na clínica é a testagem em massa, e isso vai ajudar muito o funcionamento da nossa clínica. Perfeito. Esse ponto que o senhor tocou da importância dos tratamentos não serem interrompidos, né? Eu queria colocar uma questão também para a doutora Tatiane. A gente tem observado bastante o dilema de pacientes que precisam se deslocar para fazer seus tratamentos. Existe toda uma orientação para se manter a quarentena, e esses pacientes eles acabam se vendo angustiados porque precisam se deslocar, precisam ir até as clínicas, muitas vezes hospitais, para fazer deslocamento. O que a gente pode falar sobre os efeitos você ter o seu tratamento oncológico impactado por certos adiamentos que acabam ocorrendo diante dessa preocupação, que é bastante compreensível? Eu queria, então, aproveitar a sua pergunta e abrir a minha resposta dizendo: não interrompa o seu tratamento por conta própria. Acho que essa frase tem que ser respeitada, tá? Se há dúvida em relação, se o paciente tem dúvida em relação à continuidade, sim ou não, do seu tratamento, ele deve, e ele hoje tem acesso por várias ferramentas, questionar isso à equipe que o assiste. Então, a gente está disponibilizando atendimentos por telemedicina, atendimentos, essas lives informativas, outras ferramentas informativas para que o paciente converse com a equipe que o assista para definir o tratamento dele, mas não interrompa o seu tratamento sem que você tenha isso orientado pelo seu médico. Eu acho que o Grupo Oncoclínicas vem tomando as medidas, como o doutor Henrique falou e como o doutor Carlos Augusto falou, mais protetivas possíveis para que os pacientes tratem em ambientes seguros. A maior parte das consultas hoje do Grupo Oncoclínicas está sendo feita por telemedicina para diminuir a circulação de pessoas dentro da clínica e permitir apenas a circulação de quem de fato necessita receber o tratamento. A gente tem alguns tratamentos orais, a gente tem alguns outros tipos de tratamento, mas o tratamento infusional ainda é uma realidade necessária, um tratamento efetivo que deve ser continuado na maior parte das vezes. Portanto, esse ambiente seguro, esse fluxo, foi criado todo um fluxo de triagem para que nenhum paciente que tenha tido contato com o vírus esteja dentro da clínica, para que nenhum paciente sintomático esteja dentro da clínica. Ou seja, o ambiente, tanto da clínica quanto as estruturas hospitalares, têm se estruturado para tentar tornar esse ambiente o ambiente mais seguro possível. A ideia de não sair de casa é uma ideia real, entretanto, deve-se sair quando há necessidade de, e um tratamento oncológico é uma necessidade de. Então, por isso que a gente está tentando tornou, na verdade, o ambiente da clínica o ambiente mais seguro possível, para que essa saída de casa, que seja única, para que essa saída seja uma saída com o máximo de segurança. Perfeito, obrigada. Doutor Henrique, o senhor gostaria de complementar esse ponto? Hoje, em relação Sim. A Tati falou muito do fluxo de pacientes, né?
A gente tem um grande receio na radioterapia dos pacientes que estão em tratamento e, eventualmente, eles começam com alguns sintomas muito leves, né? A gente fica com um grande pé atrás, porque a gente realmente não sabe se esses pacientes eles vão desenvolver algum sintoma gripal ou se eles já estão contaminados e, eventualmente, podem estar, né, passando ou serem algum contactuante para os outros pacientes na sala de espera. Então, logo que um paciente começa a ter o mínimo de sintoma, um pouquinho de dor de garganta, um pouquinho, né, de tosse, né, e realmente a maioria dos pacientes nem valorizam isso tanto, mas a gente tem valorizado. A gente separou, né, dentro da radioterapia um horário específico onde todos os funcionários eles estão sendo paramentados por completo, né, como uma precaução extra para esses pacientes que estão no começo de algum sintoma que pode ser algum pródromo desse sintoma de que não chega nem a ser o resfriado comum ou o sintoma gripal. Caso o paciente evolua, logicamente, ele é suspenso e ele vai para um tratamento específico junto da equipe de emergência, né? Tem um grande questionamento que a gente sempre tem, né, com relação à exposição no trajeto, né? Então, assim, dentro da clínica a gente tem feito o nosso melhor, mas o trajeto para os nossos pacientes tem sempre sido um grande ponto de questionamento, né? Então, o que a gente sempre orienta é para tentar evitar o uso de transporte público com aglomeração, né? Então, se o paciente eventualmente puder vir, né, com transporte particular, puder vir de carro, com menos número de pessoas dentro desse carro, né, esse é o cenário ideal. Eu sei que muitas vezes o paciente ele não tem essas condições e quando ele chega e fala que, olha, realmente eu preciso vir de metrô, eu dependo do transporte público para vir, a gente estuda com ele um horário onde realmente você tem um menor fluxo de pessoas nas ruas, fluxo de pessoas, né, nos transportes públicos. Então, sempre o possível é tentar vir de carro, né, e tentar minimizar ao máximo a exposição no ambiente externo. Uma outra coisa que o próprio Dr. Carlos também comentou, né, foi o uso e a adoção das máscaras por toda nossa equipe aqui no Grupo Oncoclínicas, né? Quando a gente pensa em máscara para o profissional de saúde, a gente tem que lembrar que a grande maioria das pessoas jovens, né, que a gente está trabalhando, né, junto dos pacientes, nós os profissionais, a gente é bem competente imunologicamente, né? Então, muitas vezes, uma infecção pode passar por nós assintomático, a gente não desenvolver nenhum sintoma, ou algum sintoma muito leve, a gente não sabe realmente se a gente está infectado ou não. Então, a ideia de a gente estar sempre trabalhando nas nossas unidades com as máscaras é justamente para preservar, né, não só o próprio profissional de ficar doente, mas também para preservar os pacientes que podem que podem estar sendo expostos, né, a um risco desconhecido, né? Então, eu acho que quando os pacientes, né, estiverem entrando nas clínicas e vendo todo mundo de máscara, é importante saber que não é que todo mundo está doente, né, mas é que a gente está, né, tentando preservar justamente os pacientes, né, e manter o ambiente o mais seguro possível. Perfeito. Doutor Carlos, nessa linha de cuidado, de proteção, e também voltando aí ao assunto da importância dos tratamentos e dos exames não serem interrompidos, eu queria uma avaliação sua sobre essa questão mesmo dos exames diagnósticos que pessoas em fase
de diagnosticar tumores em estágios mais precoces, elas podem estar adiando esses exames de uma forma natural dentro desse espectro que nós estamos vivendo aí de aguardar em casa e esperar um pouco. Qual que é o efeito, que o senhor imagina, num quadro a longo prazo, de talvez determinados tumores poderiam estar sendo identificados antes e, por conta de um atraso aí nos exames, acabam sendo diagnosticados de uma forma mais tardia? Como que o senhor avalia esse momento aí futuramente aí para a oncologia? Olha, antes de responder especificamente o que você perguntou, eu queria acrescentar a questão, por exemplo, que o público deveria intensificar o uso das máscaras de pano, né, que são muito fáceis de fazer, tem vários tutoriais em qualquer lugar do mundo. Eu acho que isso tem que ser estimulado. A gente sabe que as máscaras estão cada vez mais difíceis de comprar, mas a gente sabe que essas máscaras feitas em casa e depois tomando os cuidados que são necessários, lavar com água sanitária, é uma coisa muito simples, funciona. Então, a gente tem que estimular que a população em geral na rua use máscara. Colocando Perfeito. isso... Até tem uma pergunta da Patrícia Amorim Vicaro, que eu já ia fazer na sequência, e o senhor já respondeu. Ela pergunta o que vocês acham da máscara de tecido. E aí já está respondido. Olha, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é aquela tríade, né? Limpeza, limpar as mãos, manter distanciamento social e barreira, né? Toda barreira é bem-vinda. As pessoas não vão poder andar na rua com a máscara N95, né? Não existe essa possibilidade. Então, vamos usar, sim, as máscaras de pano. Eu acho que pouca gente, eu tenho andado aqui um pouquinho quando eu vou para a clínica, eu vejo pouca gente de máscara aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que tem que ser estimulado, uma coisa muito simples, eu acho que deve ser usada. Em relação aos exames, por exemplo, uma das medidas que nós tomamos dentro da clínica é que os nossos pacientes, praticamente todos eles, está sendo feita coleta domiciliar, né, de exame de sangue, para evitar exatamente que o paciente vá e se desloque. Quanto à sua pergunta, eu acho que o dano já está sendo causado. Infelizmente, essa não é uma notícia boa. Conversando com amigos que são donos de laboratórios de patologia, conversando com pessoas que trabalham em laboratórios de imagem, a queda de biópsias é impressionante. Então, isso vai ter um impacto. Então, essa pergunta é fácil de ser respondida. Tumores vão deixar de ser feitos diagnósticos, eventualmente o tumor pode ter um comportamento agressivo. Essa é uma preocupação, sim. Muitos consultórios fecharam, então muitas vezes o paciente está com dificuldade de encontrar um colega. Então, eu não sei, eu acho que isso precisa agora, depois dessa primeira onda de grande temor, isso precisa ser organizado. A sociedade tem feito guidelines sobre como atuar, mostrando a importância de se continuar atendendo os pacientes, por exemplo, com suspeita ou câncer, mas essa é uma preocupação do que a gente está represando e o que isso vai significar daqui a alguns meses. Eu acho que, infelizmente, essa sua pergunta já está acontecendo, né? Obrigada, doutor Carlos. Doutora Tatiane, já estamos recebendo aqui muitas perguntas de pacientes, de pessoas que, enfim, estão nos assistindo. Uma das perguntas aqui que é da Ana Cláudia Aranha, e aí eu complemento em relação ao seguinte: quando há o diagnóstico de Covid-19 num paciente oncológico, né? No caso de um diagnóstico positivo, e a Ana Cláudia Aranha,
ela pergunta quais seriam os efeitos colaterais para um paciente oncológico ao tomar a cloroquina, que é justamente o medicamento que está sendo colocado aí como uma esperança, mas ao mesmo tempo há muita cautela, porque eles ainda estão em fase de testes, né? Então, eu gostaria de iniciar esse assunto e depois passar para o doutor Carlos e para o doutor Henrique. Perfeito. Doutora... Bom, o paciente que tiver um teste positivo para o coronavírus, né? Esse paciente ele tem que ter, de alguma maneira, alguma orientação médica. Então, os pacientes oncológicos que têm as suas referências, né? Seus médicos assistentes, seu time assistente, devem contactar esse time para que as condutas sejam tomadas. Ou orientação, ou aí do hospital, isso vai depender caso a caso, de acordo com o contato médico. Então, assim, a primeira resposta é... tem que haver um contato médico, tá? E o médico que tem que definir exatamente como esse paciente deve seguir. Em relação à prescrição da cloroquina, na verdade, isso, mais uma vez, isso não pode ser utilizado por conta própria. Assim como o tratamento não pode ser interrompido por conta própria, qualquer medicação não deve ser realizada por conta própria. Todas essas medicações elas devem ser avaliadas por uma equipe médica, caso a caso, em todos os cenários. Então, assim, tudo relacionado a essa pandemia é muito novo, né? Então, os dados científicos são muito novos, a maior parte deles tem a robustez que nós médicos gostaríamos de ter, e então é mais um cenário para a gente ter muita cautela nas decisões médicas, e as decisões têm que ser médicas por equipes treinadas e caso a caso. Então, eu não recomendo o uso sem nenhuma instrução médica de qualquer medicação, seja cloroquina ou seja qualquer outra. Perfeito. Doutor Henrique, o que eu diria aí nesse caso? A cloroquina, ela ainda é uma medicação que está dentro de um debate muito mais amplo, né? Então, ao mesmo tempo que você está num cenário crítico, né, onde todas as evidências, né, não são muito sólidas, você tem decisões políticas sendo tomadas e liberações, inclusive liberação do FDA, que teve uma receptividade bem espantosa por nós, né, que estão realmente bem rigorosos e nesse cenário eles acabaram, né, liberando com níveis de evidência mais fracos, mas para o paciente oncológico eu acho que ainda mais um pé atrás, entendeu? A gente precisa realmente conhecer a segurança dessa medicação. Essa medicação ela não deve ser utilizada por conta própria. Hoje em dia tem relatos, né, de vários colegas, né, conseguindo o manejo de pacientes críticos. Então, para o paciente ambulatorial, o paciente que está vindo de casa ou que está procurando alguma informação em casa, né, não deve se focar, né, ainda nessa história da cloroquina. Eu acho que a gente ainda consegue manter esses pacientes que não são críticos, né, os pacientes que estão ainda com sintomas leves, com as custas de sintomáticos, né, e cuidados de suporte. Então, e além da interação, a gente não sabe como que é a interação dessa medicação junto com o tratamento oncológico. Eu acho que a gente precisa de mais dados para conseguir ter opiniões mais sólidas. Então, por enquanto, a recomendação é de realmente tentar se acalmar um pouco, não entrar tanto, né, em toda essa histeria que a gente tem visto nas redes sociais, né, e sempre para todas as dúvidas, todas as decisões, né, serem todas tiradas com o seu médico. Perfeito. Doutor Carlos, um paciente, então, com um diagnóstico positivo de Covid-19, o tratamento da infecção deve ser priorizado, o tratamento oncológico deve ser interrompido, e essa questão aí dessa discussão
da cloroquina para os casos mais graves? Eu queria a sua avaliação. Tá. Bem, a primeira, indo na linha do que a doutora Tatiane colocou, vou citar 2 exemplos que me parecem bem simples. Se eu tenho um paciente com Covid positivo e ele é uma mulher fazendo tratamento hormonal para câncer de mama, eu não vou mudar nada, eu vou continuar dando para ela o tratamento hormonal, isso não tem o menor problema. Se eu tenho um paciente com Covid positivo e vai fazer quimioterapia, eu evidentemente paro. Você sabe que o tempo da gripe são mais ou menos 2 semanas, você para 2 semanas e eventualmente recomeça 2 semanas depois. Então, grosseiramente, uma avaliação bastante simples, eu acho que a gente pode trabalhar dessa forma. Então, quanto à questão a pergunta foi interação entre hidroxicloroquina e tratamentos de câncer, o que eu quero dizer para a pessoa que perguntou é que essas interações medicamentosas são tão complexas que é impossível qualquer médico ou qualquer farmacêutico saber. Existe, na verdade, um livro enorme, né, que existe um memo em que você tem que olhar e ver se tem compatibilidade. Né? Isso é válido para qualquer situação. Nenhum médico sabe todas as interações, isso aí é impossível, né? Só o Google consegue ter isso na cabeça. Então, além da pergunta só queria fazer um parêntese, além da pergunta da Ana Cláudia Aranha sobre isso que eu estou falando, a Vera Lúcia Caetano Soares, ela também pergunta faz a mesma pergunta, ela conta que ela fez tratamento de câncer de mama e fez uma metástase no fígado durante o tratamento. Ela pergunta, eu suportaria o tratamento de Covid com cloroquina? Então, assim, você já tem que responder. Exatamente, depende. Se você estiver, por exemplo, fazendo... Hoje em dia, é possível você tratar, por exemplo, com tratamento hormonal. Então, assim, depende muito do tratamento. A doutora Tatiane falou, quer dizer, não existe uma regra. Então, você eventualmente teria que interromper durante um período, que não seria tão longo assim, ou eventualmente pode continuar. Então, isso tem que ser avaliado. Né? E, quer dizer, em relação à hidroxicloroquina, eu tenho a impressão que nas próximas, 2, 3 semanas, tem vários estudos sendo feitos no mundo, talvez a gente tenha alguma luz. Atualmente, infelizmente, isso virou uma questão mais política do que médica, então é importante a gente, como já foi colocado pelos colegas, aguardar, ter tranquilidade, né, na medida do possível, mas assim, o número de testes que estão sendo feitos é muito grande no mundo inteiro. Eu acho que num tempo mais curto que a gente possa imaginar, sai alguma coisa. Hoje quarta-feira é o dia que a New England publica. Eu, infelizmente, estou sem internet aqui em casa, mas toda quarta-feira eu fico olhando a New England para ver se tem algum artigo que realmente dê para a gente uma esperança. Então, nós estamos torcendo. Tá certo. Uma pergunta aqui da Daniela Arrabal. Doutora Tatiane, se a senhora puder comentar. Minha mãe faz aplicação quinzenal de imunoterapia há 18 meses num tratamento de um câncer de pulmão. Como fica a imunidade dela durante este período? Ela está mais fortalecida por fazer imunoterapia ou sofre ainda mais riscos? A imunoterapia é um tratamento diferente da tradicional quimioterapia, né? Basicamente pela forma de agir dessa medicação, ela age diferente da quimioterapia. Uma vantagem importante da imunoterapia nesse cenário em relação à quimioterapia é que a gente não costuma ver o que a gente chama de mielotoxicidade, ou seja, de neutropenias ou leucopenias, ou seja, queda da imunidade importante com esse tipo de tratamento, né? Mas assim, a imunoterapia não protege contra a infecção do coronavírus. Isso também é uma realidade. A gente não tem esse dado de que a imunoterapia proteja em relação ao coronavírus. Mais uma vez,
esse tratamento ele tem que ser discutido com o médico, né? Um tratamento, pelo que eu estou entendendo, um tratamento crônico, já tem 18 meses dessa aplicação. Esse tratamento deve ser discutido com o médico para saber se essa periodicidade vai ser mantida ou se o médico enxerga algum outro cenário. Mas isso a gente tem, nós médicos, nós oncologistas, né? A gente estava muito acostumado com o combate ao câncer, né? E agora a gente tem que se acostumar aí com a situação da pandemia e ponderar caso a caso. Eu costumo dizer para o time daqui que hoje a gente não tem mais tantos protocolos, né? A gente, na verdade, precisa adequar caso a caso e esse cenário aí tem que ser discutido com o médico que assiste essa paciente. Perfeito, obrigada. É sempre um mantra, né? Converse com o seu médico. Exatamente, converse com o seu médico. Doutor Henrique, uma pergunta aqui das mídias sociais sobre a questão do contato com a máquina durante o tratamento de radioterapia, né? Muitos pacientes têm trazido essa dúvida, né? O medo do contágio no eventual contato da pele com a mesa, com o equipamento. O que o senhor poderia esclarecer nesse sentido? Então, esse foi um dos primeiros questionamentos que a gente teve na radioterapia. Eu acho que todo mundo que trabalha com rádio, né, já teve essa pergunta dos pacientes, né? E realmente foi uma das nossas primeiras preocupações, sim, né? Então, uma das coisas importantes a gente saber que a máquina, né, da radioterapia externa em si, a máquina em si, ela não encosta no paciente, ela vai ter o tratamento na forma de raio-x, esse raio-x vai passar pelo paciente durante aqueles 10, 15 minutos que ele vai estar dentro da máquina, né? O contato que ele tem acaba sendo com a mesa, né? A mesa que vai ser os suportes, os acessórios de imobilização, o que ele vai estar utilizando para poder ser bem posicionado naquele tratamento. Então, o que a gente empregou? A gente empregou a intensificação da limpeza de todos os pontos, né? Além das habituais trocas, né, de lençol, eles são descartáveis, sessão por sessão, paciente para paciente, isso sempre é trocado, né? O que a gente acabou colocando um maior tempo para os técnicos poderem trabalhar mais com a limpeza dos aparelhos, né, com a limpeza desses acessórios, paciente por paciente. Então, após cada sessão, cada paciente que sai, você vai ter ali em torno de alguns minutos que o técnico vai estar em uso ou do álcool 70 ou do Oxivir, né? Então a gente reequipou e também deu uma boa fez umas novas compras para ter um estoque muito maior desses produtos desinfetantes, né? E a cada paciente que sai do aparelho, então a gente reservou alguns horários a mais para o técnico fazer como se fosse uma limpeza, né, de fim de dia, só que para cada paciente. Então, cada um que vai entrar, ele recebe os acessórios que ele vai tratar, ele vai ser feito uma nova limpeza, né, com álcool 70 ou com Oxivir, né, justamente para limpar aqueles acessórios. O paciente chega, coloca, né, todos os papéis, né, descartáveis, faz o tratamento, saindo dali todos aqueles papéis são descartados, é feita uma nova limpeza, né, e aí para o novo paciente, se for um outro acessório, o outro acessório é colocado, faz uma nova limpeza. Então, realmente a gente está ficando bem em cima dos pacientes a respeito dos nossos cuidados. Mas isso ele não descarta os cuidados que os próprios doentes precisam ter. Sempre lavando as mãos, né? Sempre tendo um bom cuidado ao chegar em casa, não tocar as bocas, não tocar as mucosas, não ficar colocando a mão no nariz, não ficar colocando a mão no olho sem antes
ter feito a sua higiene. Então, assim, o uso do álcool gel, ele está amplamente distribuído em todas as clínicas, em todos os consultórios, né? Ou o álcool 70, a gente tem aqui do meu consultório, está aqui, né? Então, em cada ponto das clínicas, você vai ter materiais para o próprio paciente também estar se higienizando, né? Então, assim, o cuidado combinado, né, das iniciativas da clínica junto com as iniciativas dos pacientes, ele vai ser fundamental justamente para a gente conseguir, né, passar por toda essa fase. Perfeito, obrigada. Doutor Carlos, aqui temos várias perguntas, muitas, na verdade, os pacientes querem saber se eles estão no grupo de risco. Então, aqui eu tenho uma pergunta da Maria Arminda Leal Neto. Ela está fazendo químio, tem 58 anos e trata desde 2009 câncer de ovário. Neste período, já fiz 3 cirurgias e venho sendo acompanhada para o controle. Estou correndo muito risco? Continuo com o tratamento, pois meu médico recomendou. Da mesma forma, a gente tem aqui a Astrid Rodrigues Navas Zamora. Ela terminou em novembro do ano passado o tratamento para o câncer de mama localizado. Ela tem 54 anos, é hipertensa, e ela pergunta também se ela é considerada grupo de risco. Eu diria. Vamos lá. A primeira coisa, só para as pessoas mais leigas que estão nos ouvindo, sobre a questão da limpeza, né? O que é um vírus? Um vírus, imagina que é um pequeno envelope com RNA dentro. E esse envelope é uma capa de lipoproteína, que é extremamente sensível a sabão e a álcool. Então você destrói o vírus com muita facilidade com sabão e ou álcool. Então, por isso é que as medidas de higiene funcionam muito bem, né? Esse é o primeiro ponto. Em relação ao grupo de risco, eu diria o seguinte: se você fez quimioterapia o ano passado, porque para um câncer de pulmão, para um câncer de mama, e agora está um ano depois, na minha opinião, o seu risco é igual ao da população em geral. Agora, realmente, quer dizer, como a pessoa que está perguntando, se ela teve um tumor de ovário e está fazendo quimioterapia, ela tem um risco maior do que a população em geral. Mas isso, voltando aqui ao doutora Tatiane falou, só o médico que está atendendo que tem que avaliar a questão do risco e a doença dela. Mas, na minha opinião, ela não deve, hipótese alguma, deixar de fazer o tratamento, apesar desse risco aumentado. Na verdade, a maior parte, quando você olha as estatísticas, a grande parte dos pacientes são pacientes acima de 60 anos, hipertensos e diabéticos. Existe até uma grande discussão por que hipertensão está nesse grupo. Isso não vem ao caso aqui. Mas, na verdade, quando você vai juntando comorbidade, né, obesidade, está se vendo também que é um fator de risco, evidentemente paciente com doença pulmonar. Então, mas assim, por exemplo, operei um câncer de mama, estou tomando tamoxifeno ou letrozol há 4 anos. A sua defesa é exatamente igual ao de qualquer outra pessoa e o seu risco está dentro, vamos dizer, da idade do Covid-19. Então, cada caso tem que ser avaliado. Perfeito. A doutora Tatiane, também na mesma linha dessas perguntas feitas anteriormente ao doutor Carlos, a Denise Moraes, nós estamos tendo muitas perguntas e eu quero tentar fazer todas e agradecer a participação das pessoas que estão nos mandando essas perguntas. A Denise, ela finalizou uma quimio há 9 meses, ela está acima do peso, ela tem uma pressão que varia entre alta e normal e essa pressão é controlada com medicamento. Ela diz que tem saído somente para serviços essenciais. E aí ela pergunta novamente, sou do grupo de risco, devo usar máscara sempre que sair, mesmo não sendo em aglomeração? Doutora Tatiane.
Bom, Denise, respondendo um pouquinho do que a gente já falou anteriormente, e tentando aí concentrar grupo de risco. O que seria grupo de risco para a infecção do coronavírus, né? Onde a infecção do coronavírus pode ser mais grave? Em pacientes idosos, tá? Em pessoas idosas, e por isso que a gente tem tido tanto zelo com os idosos, tá? Em pessoas com doenças crônicas, e aparentemente as doenças cardiovasculares são doenças que têm uma relação direta aí com a gravidade da apresentação do quadro, e pessoas como o Dr. Carlos Augusto comentou, com doenças pulmonares também, né? O câncer se encaixa numa doença crônica, mas no caso da Denise, pelo que eu entendi, ela terminou o tratamento dela há 9 meses, então eu considero ela, assim como o Carlos Augusto falou no caso anterior, que em relação a essa doença tratada 9 meses atrás, ela não entraria como fator de risco. Um outro fator de risco que tem se apresentado aí importante é a obesidade, né? Parece que a obesidade, de alguma maneira, aí também confere um risco maior para que as pessoas possam ter uma infecção de maior gravidade. Então, são esses os fatores de risco para todo mundo. E em relação à saída de casa e evitar aglomeração, isso é para quem está dentro do fator de risco e para quem também não está dentro do fator de risco. Ou seja, afastamento social, higiene com as mãos, isso tudo que foi comentado aqui, uso de máscaras, para todo mundo, e evitar sair de casa se for desnecessário, né? Só sair de casa em situações realmente necessárias, isso independente do fator de risco. Perfeito, doutora Tatiana. Tem só mais uma pergunta que eu gostaria de aproveitar aqui. O paciente Luca, ele quer saber se ele pode ir andando ou de cadeira de rodas, que é o caso dela, a paciente Luca, até a Oncoclínicas. Acho que ela tem uma questão pontual aí, um pouco urgente, que ela gostaria de saber. Ela tem câncer de pulmão e está sendo primário de mama. Ela pode ir de cadeira de roda? Se for próximo, qual o problema de cadeira de roda? Nenhum. Quando ela chegar na clínica, a cadeira de roda vai ser higienizada, né? Eu acho que era esse o ponto, né? Perfeito. Nós já vamos ter que encerrar a nossa conversa aqui. Eu queria fazer uma última rodada de perguntas sobre o aspecto emocional dos pacientes. Nós estamos vendo que existe uma apreensão muito grande. Eu gostaria de perguntar, já que o doutor Carlos começar com o senhor, o que o senhor recomendaria para as pessoas manterem a serenidade nesse momento de apreensão, que é natural, mas qual seria a sua recomendação? A gente sabe que o aspecto emocional é muito importante no tratamento oncológico, né? Olha, para não repetir muita coisa que já foi dito, que as pessoas sabem, vou falar o que é que eu faço. Eu acho, o homem, né, nós somos pessoas gregárias, né? A gente gosta de estar com as pessoas da família, a gente gosta de estar com os amigos. Então, o que eu tenho feito é trocado muito WhatsApp com meus amigos, tenho ligado para pessoas que eu não ligava já há muito tempo, tenho conversado com essas pessoas. Isso é importante, dá um conforto, as pessoas gostam, eu gosto. Então, assim, por exemplo, eu tenho até amigos que eu não falava, tinha quase um ano, então eu acho isso bacana. Eu acho, inclusive, eu estava até brincando, eu achei que o telefone está um pouco pior, eu acho que está todo mundo se ligando, com essa impressão. Ontem, por acaso, eu estava no consultório e mal conseguia falar, porque caía a ligação. Eventualmente, todo mundo está se falando, eu acho ótimo. Acho que, entre as várias coisas, né, que organizar a vida e tal, mas eu acho que se comunicar com as pessoas que a gente gosta, ocupar a nossa cabeça, bater um papo, falar, olhar memes engraçados no WhatsApp, isso tudo é bom, se diverte, né? Acho que tira um pouco a gente do foco da coisa, né? Tem um grupo que é muito engraçado, eles mandam coisas muito engraçadas, isso faz parte da gente. Eu acho que o nosso cérebro
ele funciona muito com input, né? Então, quando você tem outros inputs, né, inputs engraçados, alegres, acho que isso ajuda a contrabalançar essa montanha de real preocupação. Doutor Henrique, obrigada, doutor Carlos. Doutor Henrique, o que o senhor recomendaria nessa linha? Hoje a gente está terminando o tempo aí, mas eu acho que o paciente tem que fazer tudo que ele se sente seguro. O que te faz se sentir seguro, né? É conversar com o seu médico, é mandar um WhatsApp para o seu médico. Mano, a gente tem recebido várias mensagens, né? E para tentar acalmar os pacientes, né? Uma das coisas que a gente sentiu que melhorou bastante a ansiedade, o clima na própria clínica, foi tirar um pouco o foco do noticiário, né, que tem martelado tanto, né, em várias informações repetidas e que gerando, né, uma manutenção, né, perdurando essa sensação de insegurança. Então, assim, muitas das medidas já estão sendo adotadas pelos pacientes em casa. Então, o que eu acho que seria interessante é mudar um pouco o foco, né, desses noticiários, né? Então, assim, ver o filme, né, faz uma série, né? O que a gente tem feito em casa lá, a gente tem pegado um livro de receitas e começado a cozinhar, né? Coisas diferentes, né? Então, assim, a gente está com tempo, né? Todo mundo tem tempo agora, né? Então, assim, quem está em casa, quem tá no convívio da sua família, né? Vamos tentar valorizar essas coisas de casa, né? E que você acaba gastando um bom tempo e dispersa um pouco do foco, né? De toda essa atenção, né? Obrigada. Doutora Tatiana, finalizando aí a nossa live, o que a senhora recomendaria aí para mantermos a unidade, a calma, o equilíbrio nesse momento delicado? Gostei muito da pontuação do Dr. Carlos e do Dr. Henrique. Mas só para fechar, né, eu acho que assim, a gente tem muita informação, informação de todos os lugares. O que a gente tem que fazer é filtrar essas informações, né? Evitar ter contato com informações que nos deixam ansiosos. Se for para se informar, se informe com alguém que esteja tecnicamente capacitado para isso. Crie rotinas, né? A gente tem que ter rotina de acordar, a gente tem que ter as nossas rotinas de tomar nosso café, de almoçar. Comunique-se. A gente tem muita ferramenta de comunicação hoje em dia, WhatsApp, FaceTime, tem vários aplicativos para se comunicar, para ver as pessoas que nos deixam felizes. E é isso, o lazer, né? Encontrar lazer no dia a dia, como o Dr. Henrique falou, cozinhar, ou fazer exercício em casa, ou costurar, seja lá o que for, para que a gente tenha novos inputs e que a nossa mente fique mais sadia. E se de fato a angústia estiver causando sintomas, procure um atendimento, né? Assim, procure um profissional que possa definir e te ajudar. Então, a gente tem profissionais de psicologia que estão fazendo atendimentos por teleconsulta. Procure o médico que está mais próximo de você para que você sinta-se mais confortável. E não é incomum de se sentir ansioso. Todos nós podemos nos sentir ansiosos nesse momento. É importante, se essa ansiedade estiver atrapalhando o dia a dia, que ela seja trabalhada por um profissional específico. Muito obrigada, doutora Tatiane, doutor Carlos, doutor Henrique. Só por último, só para fechar, claro. Quem puder fazer exercício em casa é super importante, né? Acho que exercício a gente sabe que melhora a cabeça, melhora a saúde, então eu estou fazendo, recomendo a todos que façam. É algo que a gente pode fazer, e a gente pode fazer exercício em qualquer lugar. Também, mais uma vez, tem 300 tutoriais no Google, como se faz exercício em casa, isso é super importante. Muito obrigada, é isso aí. Então, eu agradeço aí a nossa audiência, fiquem com a gente continua, vai dar prosseguimento aqui às nossas lives, a próxima live agora às 3 horas,
com os nossos oncologistas de Vitória. Está sendo muito bacana essa interação com médicos de todas as regiões do país. E eu agradeço aí mais uma vez os nossos oncologistas do Rio de Janeiro, do Grupo Oncoclínicas. Muito obrigada e fique com a gente. Boa Tchau, tarde, obrigada. obrigado. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.